Boa tarde, o meu nome é Helder Miguel, represento a empresa Blux. Estou na Semana da Reabilitação Urbana convite o LNEC, o qual desde já agradecemos. A Blux em Portugal é a representante das empresas AMC e Getzner. Getzner, que é o fabricante da solução Silomer e que vamos falar dele mais à frente durante a nossa apresentação. Mas antes de passarmos para a parte dos slides, quero-vos mostrar através desta caixinha de música a diferença de conceito entre o som aéreo e o som solidário, ou normalmente chamado também de ruído estrutural, em que este é o som que chega ao receptor através do ar. Que quando nós apoiamos esta caixinha num sólido, passamos a ter o som chamado som solidário e o que muitas vezes denomina-se por ruído estrutural. Quando nós fazemos esta rotação e passamos a ter a caixinha de música apoiada em cima do elemento elástico, passamos a ter o que chamamos de atenuação ou de isolamento vibrático. Se trabalharmos o isolamento do som aéreo através de uma caixa, obtemos precisamente este efeito. O que acontece é que, através deste pequeno picolete e para evidenciar o chamado ponto acústico, basta um pequeno toque na estrutura do edifício e mesmo com a caixa completamente fechada passamos a ter o efeito da chamada ponta acústica e o nosso isolamento fica comprometido precisamente por esse aspecto. Isto é para evidenciar realmente que numa caixa, numa construção, podemos controlar tetos, paredes, pavimentos e, por exemplo, num pavimento, o pavimento pode ter todo ele um isolamento vibrático por excelência, mas se o perímetro em contacto com elementos estruturais, com elementos mais rígidos, com pilares, paredes ou afins, se não estiver realmente devidamente cortado, pode trazer precisamente o problema que aqui evidenciei através desta caixinha. Passando então à nossa apresentação, o primeiro slide mostra claramente então que nós vamos falar principalmente no que diz respeito a atenuar o ruído solidário, portanto o ruído estrutural, como também é comumente denominado, e neste aspecto, portanto as suspensões, as atenuações podem ser tratadas ou através de uma atuação nos emissores ou através de uma atuação nos receptores. Consoante o tipo de estrutura, construção que tenha que se tratar, se estivermos, por exemplo, a construir uma linha ferroviária, podemos atenuar através do emissor logo desde a fase inicial de construção, não necessitando atuar no edifício de edificação. Se a linha ferroviária já estiver então construída, a atenuação tem que ser já na fase do edifício e aí numa fase de atuação perante o receptor e não perante o emissor. Neste próximo slide, quero-vos mostrar agora, dentro do que são, por exemplo, as suspensões elásticas para tetos, vamos dizer que o espectro das soluções podem ir desde o material borracha, poliuretano ou mola, e passando do primeiro para o terceiro, estamos sempre a tratar de soluções com frequências próprias mais altas para frequências próprias mais baixas, que significa claramente soluções de isolamento vibrático mais eficazes. Portanto, isto para resumir, temos a borracha, que é um material com uma frequência mais elevada, portanto, menor capacidade de isolamento vibrático ou de ruído. Temos soluções de poliuretano, soluções intermédias no que diz respeito à frequência própria, e a mola, que é claramente um material de frequência própria mais baixa e de melhor capacidade de isolamento vibrático. Neste slide, a atuação, podemos mostrar que podemos ir claramente pela parte acústica arquitetónica, podemos ir na atuação pelos equipamentos auxiliares que se utilizam nas diversas construções, ou mesmo até através da própria fundação da construção.
O que se mostra aqui, claramente, são alguns exemplos num edifício, como atuar e como atenuar ruído estrutural, em que vamos, nos slides seguintes, particularizar o mais possível cada uma das soluções que estaremos aqui a falar então neste exemplo. Na parte arquitetónica, temos claramente três principais elementos a atuar. Ou podemos atuar a nível dos tetos, ou podemos atuar a nível das paredes, ou atenuar algo a nível dos pavimentos. Nós aqui podemos ver alguns exemplos neste próximo slide de algumas soluções de pavimentos, de como atuar e como poder fazer o isolamento vibrático a nível de um pavimento. Normalmente sempre através de pavimentos falsos, que são as melhores soluções para atenuar um isolamento vibrático num pavimento. E aqui neste slide podem ver realmente diversos tipos de soluções, desde simples cubos de poliuretano que podem ser utilizados com distanciamento que pode devidamente ser calculado para trazer o isolamento necessário, até soluções um bocadinho mais elaboradas em que podem ser realmente utilizados até sistemas com nivelamentos independentes para suportes muito irregulares e que permitem depois a nivelação do pavimento final. Aqui, de uma forma muito resumida, as várias soluções que podem ser utilizadas a nível de paredes e de tetos, quer a nível de suspensões de tetos, quer a nível de suspensões de paredes. É sempre preciso ter em conta qual o peso de cada um dos elementos que vamos ter que suportar. Por exemplo, num teto, precisamos saber se o teto pesa 60, 80, 90 kg por metro quadrado, por forma a podermos escolher o tipo de perfil de acordo com a carga que ele vai ter que ser dimensionado, o tipo de perfil que depois é preciso fazer a fixação do respectivo teto, assim como as próprias divisórias. Portanto, também será preciso ter enquadramento e a definição de qual é o peso dessa divisória para a escolha da suspensão ser de acordo com o peso para o qual ela esteja dimensionado. Aqui as várias soluções possíveis de utilizar em tetos, portanto a gama é vastíssima e depende muito do tipo de perfil, se utiliza varão, se é um sistema aparafusado ao suporte, se é um engate rápido, se é um sistema de segurança com ligação aparafusada depois para fixação ao perfil. Portanto, as soluções são variadíssimas e existem realmente ferramentas que depois permitem de uma forma muito simples escolher o tipo de suspensão mais adequado ao tipo de situação que temos que resolver. Tal como as gamas anteriores trabalhavam principalmente gamas de molas e gamas de poliuretano, existem também as gamas de borracha um pouco mais económicas, mas que também têm uma frequência própria superior às outras duas mencionadas, o que indica claramente que tem uma atenuação não tão eficaz quanto as outras duas mencionadas anteriormente. Aqui podemos ver um exemplo muito concreto de ligações aparafusadas que são normalmente utilizadas em situações de madeira. É uma necessidade muito comum quando se fala da reabilitação. Há imensa construção, por exemplo, na cidade de Lisboa, que tem ainda do tempo da construção que vem da altura pombalina, estruturas ainda em madeira e que muitas vezes é preciso fazer a fixação dos elementos de suspensão nestes elementos estruturais, em que não é possível fixar através dos sistemas normais da construção moderna, e então recorre-se a fixações aparafusadas, que é o exemplo desta fixação que mostra neste slide. Neste slide mostramos diversas ferramentas, até através de vídeos que estão disponíveis, para evidenciar e mostrar como instalar, como montar um teto falso, um pavimento, uma alvenaria, recorrendo a este tipo de suspensões elásticas. Portanto, são variedíssimos vídeos que mostram de uma forma muito simples como bem executar este tipo de aplicações. E agora entramos um pouco já no conceito do que é para nós o edifício silêncio
e do tipo de aplicações que nós podemos ter consoante o tipo de emissor a ter que isolar no que diz respeito à parte vibrática. Neste slide podemos ver a parte de salas técnicas, lavanderias e afins que podemos encontrar em diversos tipos de edificações. Temos na foto central um PT, um posto de transformação, em que é preciso realmente isolar a transmissão de vibrações provocadas por este equipamento. Já na foto da esquerda, qualquer tipo de motor com alguma rotação pode ser isolado devidamente com apoios que, neste caso, podem ser até dimensionados ao sismo, para além de suportar as cargas na vertical, poder também absorver cargas no sentido horizontal. E hoje em dia, uma situação muito comum que se vê em muitas cidades, a atenuação dos ruídos provocados por equipamentos de lavagem, de lavanderias que estão espalhadas por diversos edifícios e que realmente existem soluções muito eficazes para atenuar o impacto destas rotações baixas deste tipo de equipamentos, que normalmente costumam ser as rotações mais difíceis de resolver. Já neste capítulo, estamos a falar na parte dos edifícios em que zonas de acesso mais ao público, zonas de restaurantes, bares, zonas de balcões abertos ao público, em clínicas, em diversos tipos de utilizações, por exemplo, em que temos algumas fotos como que evidenciam suspensões elásticas em tetos, que aí as suspensões em tetos são comuns a todas as outras partes que vêm nos slides seguintes também. Aqui, depois a nível de pavimentos, mostramos uma solução de um pavimento que é betonado em cima do suporte e que os apoios permitem depois o levantamento do pavimento por forma a que ele fique apoiado em sistemas elásticos por forma a garantir o isolamento vibrático que se pretende. Neste próximo slide podemos ver então aqui algumas imagens já de sistemas um pouco mais simples, também mais económicos, utilizado muitas vezes em escritórios, apartamentos, em que temos um piso técnico novamente afastado do suporte e aqui podem ver sistemas principalmente à custa de material de poliuretano, marca Silomer, em que, de acordo com o afastamento dos apoios, de acordo novamente com o peso do pavimento, é possível dimensionar e encontrar qual a frequência própria que estes apoios, cada um deles vai trabalhar, por forma a encontrar o grau de atenuação, o grau de isolamento que se pretende para cada caso. Temos também a parte dos ginásios, que hoje em dia é algo muito comum, encontrar no interior das cidades muitas instalações, muitos equipamentos de ginásios instalados em cavos, em rechãos, em vários tipos de edificações, em que realmente a queda de barras, de halteres, costuma ser um problema. As rotações das passadeiras, das bicicletas, costumam ser emissores fortes no que diz respeito a ruído estrutural. E, portanto, existem soluções com diferentes tipos de mantas, com diferentes tipos de espessuras ou com apoios, meramente apoios isolados, que permitem ter soluções de pavimentos por forma a encontrar soluções para realmente se encontrar o isolamento vibrático que se pretende para cada uma das situações. No que diz respeito à parte de pavimentos técnicos e equipamentos AVAC, as soluções também são imensas. Aqui mostramos algumas fotos, quer com o material Silomer, na foto no canto inferior esquerdo, a cor amarela, portanto é uma prancha de Silomer que está a fazer o isolamento entre a estrutura de betão e um apoio metálico. Já na figura central em baixo temos apoios de molas que, como já tinha dito anteriormente, costumam ser também as soluções com a frequência própria mais baixa que melhor resultado de isolamento vibrático costumam ter. Por exemplo, uma mola já não é adequado utilizar-se num pavimento pela deflexão que a mola pode ter, porque num pavimento quer estabilidade e, portanto, é sempre esse equilíbrio entre deformação e frequência própria ou eficácia de isolamento que se pretende entre as várias soluções. Já na foto do lado direito, uma tubagem isolada com o apoio de Silomer,
Depois, na foto do canto superior esquerdo, podemos ver um equipamento a vácuo muito usual, já em espaços com bastante utilização e que normalmente costumam-se fazer maciços de inércia para fazer realmente o apoio e a atenuação de todas as vibrações que aquele equipamento possa induzir na estrutura. As piscinas, cada vez mais hoje em dia se vão adotando as soluções de piscinas em coberturas. Piscinas essas que na sua utilização são também uma fonte emissora bastante ruído estrutural. É algo para o qual os vários intervenientes nos processos de um edifício cada vez vão tendo mais em atenção. Hoje em dia mesmo, por exemplo, na cidade de Lisboa é muito comum qualquer hotel ter uma pequena piscina na cobertura e ao longo dos anos foi-se aprendendo realmente que eram situações que nos traziam muitos e graves problemas no que diz respeito à atenuação de ruído estrutural em edifícios. Há diversos casos, há um caso em Espanha que deu origem aos vários condóminos atuarem perante o construtor em tribunal pelo grau de contaminação de ruído que a piscina provocava na cobertura e foi possível resolvê-lo facilmente. Primeiro que a piscina era pré-fabricada e era simples resolver, foi possível removê-la, instalar um isolamento vibrático sobre a mesma e fazer claramente as medições entre o antes e o depois e permitir chegar a valores de redução na ordem dos 27 decibéis no que diz respeito ao ruído de impacto, o que foi realmente uma solução muito bem conseguida e o que permitiu ao construtor resolver o processo pelo qual ele foi obrigado, neste caso no processo em tribunal, a ter que resolver perante os condóminos. No que diz respeito ao isolamento de uma construção no todo, quando pensamos atuar a nível de fundações, pode ser abordado o apoio sobre toda a superfície da fundação do edifício, podemos atuar apenas nos apoios laterais, podemos também atuar a nível de apoios lineares ou através única e exclusivamente de apoios pontuais, também depende muito do tipo de construção e até do tipo de fundações que o próprio edifício tenha. Portanto, cada caso é um caso e cada caso tem que ser analisado da sua forma. De qualquer maneira, trago-vos aqui algumas imagens das soluções de ensolarramento geral no edifício, em que, neste caso, através do Silomer, foi possível fazer um isolamento de todo o edifício às vibrações, porque a fonte emissora, neste caso, era uma linha de comboio já existente e que estava, portanto, muito próxima desta construção, em que foram feitas medições antes para permitir definir também qual a solução a adotar. As várias cores do Silomer, como podem ver na imagem, são precisamente diferentes tipos de densidade de isolamento vibrático, de acordo com as tensões, portanto, com as cargas que o próprio edifício tenha em diferentes tipos de zonas da sua área de implantação. Portanto, é uma solução que já vem sendo adotada em algumas situações, em alguns países. É muito raro estudarmos soluções deste tipo em Portugal. Este tipo de soluções ainda se aplicam normalmente ainda só na indústria, não tanto na construção, na edificação, vamos dizer assim. Depois, neste slide vamos começar a falar um bocadinho de algumas ferramentas que o próprio fabricante tem disponíveis para poder analisar e poder escolher cada uma das soluções a utilizar por forma a atenuar de forma mais eficaz precisamente a vibração ou o som da forma que melhor se consiga fazer. O Hangar Pro é uma aplicação que pode ser descarregável em qualquer telefone, portanto em qualquer smartphone. É uma aplicação que no fundo definindo o peso do teto, por exemplo, estamos a abordar aqui o teto, se fosse um pavimento era muito similar, em que pela definição do peso do teto, da forma como distribuímos os apoios aos suportes, com a distância num sentido e no outro, definindo o tipo de fixação, o tipo de perfil, vamos ter um resultado em que
nos vai dar a frequência própria da solução, o nível de isolamento que conseguimos com aquela solução, com a quantidade de isolamento de decibéis que conseguimos para essa situação. No que diz respeito, por exemplo, já a nível de equipamentos, utilizamos o programa de cálculo através da web da AMC, que é a área B2B, em que permite definir a sua implantação em planta, permite definir os pontos onde queremos cada um dos apoios, podemos definir o centro de gravidade dos próprios equipamentos e fazer uma escolha do tipo de apoios, como podemos ver através deste slide, que está aqui a página resumo das soluções que foram adotadas, neste caso em estudo, e em que o output é precisamente uma ficha de dimensionamento, em que temos a frequência própria precisamente da solução, temos o esquema em planta e a localização dos apoios onde ficarem localizados e temos, portanto, a eficácia do isolamento estudado através quer do gráfico, quer dos valores da tabela, que podem ir até acima de 95, 96, 97, 98% de isolamento e com a quantidade de decibéis que a solução consegue para cada faixa de frequências. Através da página do fabricante Getzner, é possível para o Silomer também obter estudo de mantas de isolamento geral, por exemplo, como contar aqui esta foto para uma cistinércia de um equipamento, de uma cobertura, por exemplo, em que novamente, através do peso do equipamento, através da indicação até de uma frequência de excitação, se estiver bem definida, conseguirmos o grau de eficácia da solução estudada, o tipo de espessura do material, o material a executar, qual a frequência própria que obtemos com o material e qual a deformação até expectável a quando da aplicação da carga em cima do próprio material. Portanto, são ferramentas gratuitas, estão disponíveis para quem se quiser registar e fazer a sua utilização, portanto, elas são de utilização livre. Falar apenas um pouquinho da AMC. A AMC está localizada em Espanha, San Sebastián. É uma empresa familiar. Foi criada em 1969. Fez precisamente 50 anos o ano passado. O ano passado, precisamente, que inauguraram as novas instalações em San Sebastián. E é uma empresa que realmente com uma capacidade técnica muito forte, com níveis de certificação que, para além da ISO 9001 e ISO 14001, vão de encontro a várias indústrias, até como, por exemplo, indústrias marinhas ou militares, como é o caso de alguns certificados emitidos e com uma presença em diversos países, quer europeu, quer mundial, com uma presença ou com uma capacidade de exportação muito forte para além do seu país de origem. Quero agradecer o tempo de alguma questão que seja preciso esclarecer fora deste âmbito. Não quero deixar de uma vez mais agradecer a possibilidade de estar presente neste seminário. Quero agradecer precisamente ao NEC o convite que nos foi endereçado. Espero que esta informação vos tenha sido útil. Muito obrigado. Pronto, chegamos ao fim deste workshop sobre vibrações ambientes. Enfim, toda a informação que fomos expondo irá ser naturalmente também disponibilizada no contexto destas realizações. Como puderam ver, enfim, estes temas são temas relativamente recentes, que também têm abordagens também múltiplas e dependente também, enfim, das características e da cultura de cada país. Mas pelo menos, enfim, aqui na parte que nos compete e no âmbito nacional e, enfim, também nas atribuições do laboratório, fizemos este tipo de apresentações. São um pouco as nossas visões sobre o tema. Continuamos a estudar este tema. Esperamos que a breve trecho tenhamos mais informação ou que seja mais concretizada.
E agradecemos, enfim, a vossa presença virtual e estamos aqui ao dispor para qualquer esclarecimento, enfim, qualquer contacto que vos aprouver fazer. Muito obrigado. Bom dia.